Sabia que tem um capítulo inteiro dedicado a você no Darkhold? É um livro dos condenados. A feiticeira escarlate não nasce, ela é forjada. Ela não tem um Covenant, não precisa então de um encantamento. O poder dela é superior ao do Mago Supremo. O seu destino é destruir o mundo. Feiticeira Escarlate é uma das personagens da Marvel que mais sofreram com o retcon. Mudanças de poderes e principalmente mudança de origem do seu passado e família. Mas isso não impede dela ser uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. Não só pelo fato dela controlar as possibilidades, mas como também por causa que ela usa uma das principais forças do universo Marvel, a magia do caos. No multiverso infinito existe uma cura para cada doença, uma solução para cada problema. Tente o quanto precisar, Wanda. Não consegue controlar tudo. Posso sim. Olha à sua volta. Tá gravado na pedra. Meu destino é governar todas as coisas. E nesse vídeo vamos então destrinchar o quão poderosa é a Feiticeira Escarlate. Você quebra as regras e se torna um herói. Eu faço isso e me torno a inimiga. Isso não parece justo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, já estamos em mais um vídeo. E quando então falamos então sobre a Wanda, ela estreou como membro da Irmandade dos Mutantes do Mal. Ela poderia então disparar parafusos hexadecimais que apenas causavam então coisas ruins. A Marvel, nessa época, não estava então particularmente interessada nas explicações detalhadas de como então qualquer poder funcionava. Ela apenas então criava algo suficiente para poder funcionar. Ela era então uma mutante. Com o nome dela já era Feiticeira Escarlate. Ela lançava feitiços, causando então algum tipo de má sorte vaga para suas vítimas. Isso foi o suficiente na época. Quando ela então se juntou aos Vingadores, ela então precisou então melhorar os seus poderes para poder fazer sentido o que tudo estava então acontecendo. A explicação então acabou sendo que a Wanda alterou então a probabilidade, que ela então psicologicamente tornava então prováveis coisas que provavelmente não aconteceriam. E ela então tinha relativamente pouco controle sobre isso daí. E com o tempo, a Wanda então foi melhorando seu storyboard, né? A sua história foi sendo então acrescentada ao meio de mudanças como retcons. Eram então melhorados então também seus poderes e seus feitos. E o que contribuiu isso para que tudo isso acontecesse foi o demônio Sikton, ou Kiton, o deus do caos. Mas antes de eu apresentar para vocês o quão poderosa é a Feiticeira Escarlate, lance aquele feitiço do caos com a sua inscrição aqui no canal e solte aquele like descontrolado igual a Wanda quando ela se descontrolou emocionalmente em Dinastia M. Ter o seu apoio aqui é muito importante para mim e esse vídeo também deu bastante trabalho, hein? John Byrne, que escreveu a Wanda em Vingadores Costa Oeste, disse o seguinte sobre ela, abre aspas: com a ideia de que os poderes hexadecimais da Wanda alteraram então as probabilidades e de que uma forma não específica, comecei a desenvolver uma história que brincava como tudo isso funcionaria. Se, para citar o exemplo que usei acima, ela aponta para um maníaco apoiando então uma arma e a sua arma emperra. Claramente, algo muito profundo está acontecendo. Foi definido que a Wanda não poderia então pensar Ganjan ou mesmo Magigunu. O evento foi baseado inteiramente em probabilidade, o que significava que ela não estava então alterando uma arma no momento, mas a sua retroativamente. Ela estava então efetivamente reconfigurando uma falha na arma que a causou emperramento. Isso significava que, conforme eu li, que o poder dela então funcionava de trás para frente no próprio tempo, a falha então causou o emperramento da arma, não apareceu e simplesmente naquele momento, mas sempre esteve lá. A probabilidade que a arma apontada para a Wanda tenha essa falha pode ser de 1 em 1 milhão, mas seu feitiço reduziu essas chances para 1 em 1. Fecha aspas. Conforme a história então da Wanda ela avançava e ela demonstrava mais poder e importância então comparado nos seus primeiros anos de criação, foi revelado que a Feiticeira Escarlate era um ser Nexus ou Nexus. Os seres Nexus afetam as probabilidades e também o futuro e consigo o fluxo do tempo universal. Eles são então essenciais para a manutenção adequada de seus respectivos universos.
Com a ajuda da própria Agatha Harkness, outra bruxa anciã, ela então aprendeu e também descobriu que ela manipulava a magia do caos e que ela poderia então usar esse poder primordial de magia para dobrá-lo ao seu propósito. Em Vingadores de Assemble, número 27, é nessa história que o Doutor Estranho então revela o perigo que era a magia do caos que a Wanda então usava, principalmente depois que colocaram então uma barreira na mente dela, para ela não se lembrar dos seus filhos, pois quando ela se lembrou, por causa então da própria Vespa, a Wanda então começou a entrar em colapso, lembrando de tudo o que aconteceu, a perda dos seus próprios filhos. Nesse ponto, os poderes da Wanda chegaram a um nível de distorção da realidade imensamente altos. A Rainha do Caos, ela é uma bruxa de poder incompreensível, como um ser nexo para todas as realidades, linha do tempo e divergências. A Feiticeira Escarlate é uma pedra angular do próprio multiverso e a sua existência é necessária para sua coerência final. Ela existe então além dos conceitos de vida e morte, passado, presente e futuro. São todos iguais para ela, sendo então uma das mais poderosas distorcedoras da realidade em toda a Marvel. A Feiticeira Escarlate decide o que é e o que não é, capaz então de dobrar a realidade como um papel. A Feiticeira Escarlate também pode apagar qualquer entidade ou realidade ilusória da existência com um mero pensamento. A sua magia já foi então considerada inexistente pelo próprio Feiticeiro Supremo. As suas mudanças são tão imutáveis que suas declarações sobre a sua realidade são permanentes e também definitivas, tendo então mostrado então sendo capaz então de criar facilmente universos inteiros e dimensões de bolso. Doutor Estranho frequentemente a repreendeu por brincar de Deus. Ela está além das leis das possibilidades, capaz então de reescrever todas as probabilidades e também chances. Algo que é impossível torna então se possível para ela, porque ela vê impossibilidade e possibilidade como algo que ela então transcende, e assim ela pode então reorganizar probabilidade e possibilidade e reescrever a ordem natural das coisas. E como ser nexo, seu poder então se torna então uma joia central do universo. Como a mãe dos filhos que acidentalmente desejou então que existissem, Feiticeira Escarlate muitas vezes se viu junto com a sua família ao meio de maior tragédia da sua própria vida, capaz então de refazer o mundo como um mero pensamento, mas incapaz de realmente alcançar o que deseja, a felicidade. Seu poder está conectado às próprias forças caóticas do universo. Ela então controla todo o caos e comanda então os senhores do caos conforme o seu capricho. Lutando contra a Nyx, uma das deusas antigas da escuridão, Wanda e sua equipe estavam então em frente à Casa das Ideias, uma casa que simplesmente cria ideias e em realidade um poder com a fração do Toa. A Wanda protegeu essa equipe da luz da criação, originada então do poder do The One Above All, retendo então a força da toda a criação. Essa força da Casa das Ideias, ela então é sugerida logo quando Visão entra na Casa das Ideias, sendo então a luz da criação. A Casa das Ideias contém então todos os enredos, ideias e personagens de quadrinhos, e é o local onde o nascimento de tudo que foi, tudo que é e tudo que ainda pode ser. Ao se proteger contra o seu poder, a Wanda não apenas reteve a força da criação física, mas também a força metanarrativa de todas as histórias em quadrinhos já escritas. Mas ponto importante, isso não quer dizer que a Wanda está no mesmo nível do Toa ou de um escritor, não. O Estrela Poder recentemente afirmou que a Feiticeira Escarlate controla toda a realidade nessa HQ dos X-Men Trials Magneto, o julgamento do Magneto, e foi o momento onde a Feiticeira Escarlate tinha então sido morta. Na HQ Vingadores e X-Men Access número 7, a Feiticeira Escarlate também chegou a segurar um ataque da própria Eternidade, apesar da Eternidade não estar então usando todo o seu poder. Ela também aguentou um ataque da própria entidade Caos, eliminando então o poder da entidade com facilidade. Na HQ solo da Feiticeira Escarlate em 2016, é confirmado que o Caos ele é declarado igual à Eternidade e ao Pesadelo. A Wanda então ficou tão fortemente enfraquecida durante essa luta, pois toda a feitiçaria estava tão doente, enfraquecida e à beira da morte. Em sua luta contra o Kalu, Feiticeira Escarlate combinou então o ataque com o próprio Capitão América Sam Wilson para poder derrotar o próprio Doutor Estranho clássico. O Kalu e todos os outros envolvidos naquela luta estavam então prestes a serem então transformados em sapos pela própria Wanda e comidos no jantar. E uma mera fração do poder da Wanda então sobrecarregou o próprio Doutor Estranho. A Wanda estava então possuída pelo próprio Sicton e seu poder estava então deixando o Doutor Estranho ativamente desamparado. E a Wanda então foi mostrada estando então acima da própria escuridão da Nyx.
E a escuridão da Nyx então envolveu toda a criação, erradicando então toda a luz do próprio universo. E a Wanda então criando luz fora das possibilidades, apesar dessa toda a criação ser consumida pela própria escuridão da Nyx, deixando então a Wanda e o Toa como as duas únicas fontes de luz em toda a criação, em tese, isso é um baita de um feito. A escuridão era tão avassaladora que a Monica Rambeau não podia então estar em sua forma de luz, porque não havia luz. A Voyager teve então que criar um caminho para poder atravessar essa escuridão, a sua escuridão. A escuridão então alcançou então a costa distante, que é o limite de tudo e o ponto mais distante da própria criação. Ainda a Wanda então criou uma luz que nem mesmo essa escuridão poderia superar. E a Wanda também permaneceu, está então inalterada pela própria escuridão, mesmo em frente à porta da Casa das Ideias, onde seu poder estava então sendo então dominado completamente com o da escuridão, substituindo então a sua influência do Visão da própria luz da própria Monica Rambeau. Além da luz da Wanda, a única outra luz mostrada na criação era do Toa, a Casa das Ideias. E para entender completamente por que a Wanda então estava acima da própria escuridão da Nyx, é preciso então entender que o poder da Wanda atua como o próprio tecido da realidade, também das possibilidades. Coisas que são então impossíveis tornam-se então possíveis para ela, porque ela vê impossibilidades e possibilidades como algo sobre o qual ela tem um poder e assim pode então reescrever a sua própria natureza. E é por isso que é especificamente que o controle da Wanda sobre as probabilidades, que foi mostrado então superando então a própria escuridão da Nyx, sendo mais claro, a escuridão da Nyx se tornou então impossível da existência da própria luz, e a Wanda reescreveu a ordem natural para se tornar então possível. E o seu poder, ele é uma possibilidade infinita. A luz da Wanda foi feita de possibilidades. Depois de estar então dentro da própria Casa das Ideias, o Visão ele descreveu para Wanda o que viu quando estava então na presença do próprio Toa, ou o criador, digamos assim, né? Ele disse que viu a luz da pura possibilidade. Afinal, tudo que é possível, um criador é capaz de fazer, e também o impossível também. A Feiticeira Escarlate, ela é um nexo para todas as realidades, todas as suas linhas do tempo e todas as suas divergências na criação. Ela é a pedra angular de todas as suas realidades, também outras existências, e é crucial para a coerência do próprio multiverso. E como ser nexus, né, ela também tem o poder de também reescrever o futuro do próprio universo. Ela soltou um grito tão poderoso que penetrou no terceiro de tudo o que é e também de tudo o que já foi. Ela também criou a própria Eldritch Orchard, um universo de bolso entre a vida e a morte que ela deu de presente aos mutantes. Nesse universo que ela criou, é um espaço liminar entre a vida e a morte que abriga a vida após a morte para todos os mutantes. A Wanda então explicou que ela então está além do próprio conceito de tempo e, portanto, colocou todo o passado, presente e futuro em sua criação e deu-os aos mutantes como um presente. Mutante Clint refere-se à vida após a morte como dentro do próprio universo criado então pela Wanda, como a sala de espera. E foi declarado que sua criação alcançou todos os mutantes através do próprio espaço e tempo. E de acordo com os escritores, a Wanda então foi então até mesmo enfraquecida durante esse enredo em si, pois uma parte do seu poder tinha que ser constantemente usada para poder conter Cycton e o próprio True Darkhold, o verdadeiro Darkhold. E no julgamento do Magneto, que é nessa história, quando essa criou esse universo de bolso, a versão da Wanda mostrada presa na própria Eldritch Orchard é do passado, antes da futura Wanda ter criado então o próprio Eldritch Orchard. A Wanda do passado estava então presa nesse lugar misterioso, sem saber que esse universo foi criado por ela mesma no futuro. Nessa mesma imagem que vocês estão vendo aí, segue a perspectiva da própria Wanda do passado, enquanto ela então tenta então escapar desse lugar misterioso em que se encontra presa, eventualmente percebendo então que esteve tão presa em sua própria criação o tempo todo. A Wanda, ela recriou o mundo em meio da luta, descascando o tecido da própria realidade como se fosse um papel, enquanto então estava então no meio do próprio conflito. E a Wanda começou a reescrever a realidade e refazer ativamente o mundo à sua imagem. E também, como foi afirmado que ela tem o poder de matar a Força Fênix, é óbvio que provavelmente não seja a verdadeira Força Fênix, a Fênix Branca, mas ela tem esse poder para tal. A Wanda também foi capaz então de manipular ambas as metades do próprio intermediário. O conceito do próprio intermediário contém então o conceito de barreiras entre dicotomias, algo semelhante a também a própria eternidade, e o intermediário
é um conceito abstrato e também uma força do próprio universo. Atualmente, a Wanda então consumiu o próprio verdadeiro Darkhold, forjado da carne de um Elder God. O True Darkhold, o verdadeiro Darkhold, também tão conhecido como o Livro dos Pecados ou o Livro dos Condenados, foi criado pelo próprio Sikton, Elder God do Caos, para poder abrigar toda a sua antiga magia negra da própria Marvel. Desde então, a criação do mal tem sido então o registro mais potente da própria magia negra na Marvel, devorando então mentes e almas de suas vítimas. Por eras, feiticeiros, místicos e entidades invocariam o poder maligno do próprio Darkhold para poder refazer o mundos e também realizar o impensável. Esse feito da Wanda mostra que ela, consumindo todo o True Darkhold, enquanto então seu próprio criador, Sikton, observa o que acontece bem diante dos seus olhos. O Livro dos Pecados possui então um poder que pode então mudar mundos, e foi a força da criação que criou então toda a sua vida sombria, e é a força pela qual tudo pode ser então desfeito sem piedade. Doutor Estranho foi quase dominado por segurá-lo, o próprio livro Darkhold. O verdadeiro Darkhold possui então um poder inimaginável e é declarado então sendo então indestrutível. E durante o julgamento do Magneto, voltando nessa história, ela então ressuscitou então os mortos, admitindo então que a vida e a morte são então conceitos muito triviais para ela e que ela então está muito fora do próprio alcance para que tais conceitos triviais sejam então capazes de agarrá-la para sempre. Ela descreve então como sendo uma própria perspectiva, como é ressuscitar a si mesmo, refazer-se então do próprio zero, algo muito interessante, porque ela descreve como seu próprio despertar, principalmente físico, luz, escuridão, se refazendo como o próprio papel. Foram necessários todos os Vingadores e X-Men presentes em Krakoa para poder simplesmente enfrentar criaturas que ela mesma criou acidentalmente e sem saber. Heróis que estavam então tentando segurar essas criaturas eram então Jean Grey, Tempestade, Wolverine, Magia, Capitão América, Polaris, Wicano, Magneto, Visão, Homem de Ferro e Ciclope. As criaturas que manifestaram subconscientemente o seu poder com o poder da Wanda, tudo porque elas estavam se sentindo em conflito com ela mesma. E nessa mesma história do julgamento do Magneto, é confirmado que mesmo os esforços combinados de todos esses Vingadores e X-Men presentes em Krakoa não foram suficientes contra as criações da Wanda, e que essas criaturas só puderam ser derrotadas depois que a Wanda se sentiu então em paz novamente. Outro de muitos feitos dela é também derrotar a magia, a Magic, que estava então amplificada com o poder da própria Força Fênix, uma fração da Força Fênix. A Magic disse que ao vê-la e também ouvi-la era como testemunhar o mal que pode então ferir todos os quintetos Fênix e que precisava então ser expurgado da Terra por toda a eternidade. E com a sua mera fração, uma só mera fração do seu poder da própria Feiticeira Escarlate, Victor Von Doom, Doutor Destino, simplesmente desejou que Cassie Lang voltasse à vida. E também uma afirmação que com essa fração do poder da própria Feiticeira Escarlate, Victor Von Doom também foi capaz então de refazer a própria realidade. Doom também precisou de muito tempo para poder se preparar para poder enfrentar a Wanda, mas mesmo com todo o tempo do mundo, a ajuda e preparação que Victor Von Doom e sua equipe tiveram, eles foram completamente incapazes de parar a Wanda quando ela então chegou. E empunhando um poder tão poderoso assim, ela foi então mostrada então brincando com a realidade como se fosse bloco de Tetris. E a Wanda também usou seu poder contra a própria Hope Summers, que estava então invocando o poder da própria Fênix para poder acabar com a Wanda. O tecido da realidade da Hope Summers foi então mostrado se próprio desconstruindo exatamente da mesma maneira. Segundo o Doutor Estranho, o poder da Feiticeira Escarlate ela é eterna. Suas mudanças são então imutáveis. Suas declarações sobre a sua própria realidade são permanentemente e também definitivas. Houve um momento que, se não parasse, seu poder iria mergulhar toda a sua Lativéria no caos, apagando todo o reino e também todo o seu povo. Seu caos combinava então com a ordem cósmica da Força Fênix, como duas forças iguais e opostas, agindo então como se fosse um equilíbrio cósmico. A magia da Feiticeira Escarlate ela é a roda improvável e impossível movendo-se então entre a vida e a morte que antecedeu tudo que já existiu. A sua magia era a centelha da vida queimando então o anterior até mesmo a própria Força Fênix. E sua magia ela é anterior à magia de todos os outros seres. Isso então inclui também seres como a Nyx, que existiam antes da criação. E nesse contexto todo, tá? O pai, digamos assim, né, por causa dos seus poderes da Feiticeira Escarlate, o Sikton, e seu filho reencarnado, o Wicano, são dois dos únicos seres conhecidos do universo Marvel que têm uma magia do caos, que podem usar ela sem nenhum tipo de limitação ou problema, e que também tem um potencial gigantesco para isso.
Numa época mais antiga, a Wanda então havia enfrentado e também dominado a Lori numa luta. Lori era uma ser que estava então destruindo o próprio multiverso e também devorando então milhares de mundos. Lori admitiu então que precisava então do poder suficiente, também combinado de 10.000 seres do Nexus para poder enfrentar a Wanda. A Victoriosa, uma das subordinadas do próprio Dr. Destino, Victor Von Doom, ela estava então com poder cósmico, quando então estava enfrentando então a Wanda, mas isso não era nada para a própria Feiticeira Escarlate. Ela violou casualmente o selo místico do próprio Sanctum Sanctorum. Apesar de ser intocável, que vale ressaltar que o selo que protege o Sanctum Sanctorum foi então concebido para ser uma força mística poderosa e também permanentemente protegendo todos contra todos os invasores que procuram entrar nele. Construído pelo próprio Doutor Estranho, e a Wanda passou por essa barreira, por esse selo, como nada, dominando então as próprias defesas do Doutor Estranho, mesmo sem saber como ela fez isso. E de acordo com o próprio Steve Orlando, em uma entrevista no Freak Sugar, ele disse que existem alguns feitos enganosos em relação a Wanda. Por exemplo, abre aspas, Wanda criou a onda de caos que, se não fosse controlado, teria então reduzido o universo a uma bolha. Se a sua onda do caos não tivesse então sido controlada, afirma-se que os próprios conceitos de ordem do caos teriam então simplesmente então deixado de existir, com a onda possivelmente alcançando então a ascensão, tornando então tudo isso uma façanha de alto exterior. Fecha aspas. A explicação para isso foi, abre aspas de novo para ele, embora tudo isso dito seja tão verdade, ele deixa então de fora uma informação importante. A onda do caos não era o poder da Wanda. A onda do caos foi uma reação em cadeia causada então por um rasgo na realidade criado pela própria Wanda. Essa ruptura na própria realidade foi então criada pela distorção da realidade da Wanda, mas a onda do caos não foi uma manifestação do seu próprio poder, portanto isso não pode então ser incluído em sua escala, fecha aspas. E de novo ele fala, abre aspas, Wanda prejudicou Nyx, que escala para cada 10, que é o local do nascimento do próprio touro da Marvel, fecha aspas. A explicação para isso foi, abre aspas, Nyx não escala para cada 10 em circunstâncias normais. Ela estava então apenas no nível da cada 10, quando ela estava então fisicamente dentro da própria cada 10, fecha aspas. E de novo abre aspas para ele para outra questão. A magia da Wanda atingiu o ponto central da criação e estava então devorando a multi-eternidade, fecha aspas. A explicação para isso que ele deu foi, abre aspas, isso geralmente é usado como um feito separado da onda do caos, mas na verdade são a mesma coisa. Essa façanha enganosa tem origem da onda do caos, que atingiu então o ponto central da criação, sendo então usado como sinônimo do poder da própria Wanda. No entanto, como provamos, a onda do caos não era diretamente o poder da Wanda, e portanto não pode então ser usado para escalar a Wanda, fecha aspas. No UCM ou no MCU, a Feiticeira Escarlate então ganhou um imenso poder, um imenso destaque também, um dos seres mais poderosos do MCU. Wanda Maximoff, agora que ela desbloqueou todo o seu potencial, ela pode não ter limites superiores ao seu poder. A Wanda, quando ela então usa toda a sua magia do caos, encantada pelo poder que lhe já foi dado pela joia da mente, se torna então um dos seres mais poderosos do MCU. E conforme revelado pela Hacknix, além das habilidades psicônicas concedidas pela própria joia da mente, Maximoff nasceu com as habilidades mágicas latentes que mais tarde foram então desbloqueadas e também amplificadas por meio da sua própria exposição à joia. O feito mágico mais impressionante, um dos mais impressionantes da própria Feiticeira Escarlate no MCU, foi a sua habilidade de manipular energia e também transmutar. A Wanda, ela era naturalmente capaz então de dominar a magia do caos. Ela era também a própria realização do próprio mito da própria Feiticeira Escarlate, um ser capaz então de criar algo espontâneo. Ela pode então moldar e também manipular essa magia para diferentes efeitos, como formar construções tangíveis de energia ou também lançar feitiços sem encantamento. Ela pode então criar e também manipular energia. Os poderes da Feiticeira Escarlate vão muito além de controlar a mente das pessoas. Ela também foi capaz então de criar vida durante o próprio seu tempo em Westview, recriando então Visão, também criando 2 filhos gêmeos, Billy e Tommy. Visão, Billy e Tommy possuíam livre arbítrio, também pensamento independentemente, junto com seus próprios superpoderes. Agatha Harkness revelou que a Maximoff pode usar então a magia do caos subconscientemente, sem precisar então de concentração constante, para poder sustentar as mudanças que ela fez, descrevendo então ela como hacks, como magia no piloto automático. E devido à sua natureza do hacks, a Hacknix descreveu como magia no piloto automático, porque o hacks era então capaz então de reescrever a realidade para se adequar à visão da Wanda,
automaticamente. E sem que a Wanda então precisasse então dizer nenhum encantamento ou mesmo então pensar sobre isso, Feiticeira Escarlate tem um controle total sobre a sua manipulação da realidade. Ela pode então distorcer a realidade. A sua habilidade é tão poderosa que seu poder pode então rivalizar com as habilidades de transmutação da Joia do Infinito. E ela também foi capaz então de defender do próprio Thanos, desmatelando a armadura do próprio Titã com seus poderes. E outros poderes e habilidades dela também incluem então a telecinese, manipulação de energia e alguma forma de interface neuroelétrica que permite com que ela então lê pensamentos e também dê pesadelos acordados a seus alvos. Feiticeira Escarlate, no controle total de seus poderes, tem a habilidade de uma deusa, capaz então de mudar a matéria e também o mundo com um pensamento puro. Voltando para HQ, ela então é de magia hexadecimal e também tem um poder suficiente para poder ir de igual para igual, eventualmente derrotar também o próprio Minotauro, Creta, que foi magicamente agradecido com o poder de um deus grego. Há coisas que o Minotauro tem mais poder do que um próprio deus grego original. Ela também pode então facilmente lançar ilusões e também foi capaz então de levar o feiticeiro Esmeralda ao mundo da própria deusa mãe, sem que o poderoso feiticeiro sequer percebesse. E lá ela então se tornou então mais forte e também estava pronta para poder enfrentar o feiticeiro, mas ele então fugiu. Os poderes da Wanda, a Agatha e a Natália, junto com a ajudinha do próprio Pietro, foram suficientes para poder desaparecer a entidade cósmica. Ela também foi então capaz de desacelerar o tempo ao seu redor, alcançando então profundamente suas energias caóticas internas, onde ela então baniu o campo de batalha com o próprio Thor, mesmo não sabendo então que ela não teria condições de vencer ele diretamente. A Wanda, ela cancelou os efeitos da escuridão da própria deusa Nyx sobre ela e também trouxe luz. Na HQ Darkhold, ela então foi capaz então de segurar e também conter os Vingadores corrompidos pelo próprio Darkhold, onde eles então são envenenados com a ganância e sede de poder pelo próprio Darkhold. Um livro que é capaz então de fazer um indivíduo enlouquecer apenas lendo então algumas palavras escritas, onde ela então manda eles para a dimensão do próprio Cycton. E lá, nessa dimensão, só como comparativo, esses Vingadores corrompidos foram então capazes então, de derrotar um exército inteiro de monstros do reino do Cycton. E após absorver o verdadeiro Darkhold, aumentando suas capacidades em tese ainda mais, ela também acabou consumindo e também selando o Cycton, usando então Darkhold em sua parte da sua própria magia, de dentro da sua própria alma. E em 2023, a Feiticeira Escarlate ganhou mais uma HQ solo. Ela mostrou que pode então criar portais mágicos que se conectam então aos infernos. Ela derrotou facilmente o Corruptor, que lançou um feitiço em uma vila inteira, fazendo então com que uma lavagem cerebral completa acontecesse nas pessoas ali na vila. Então a Wanda, ela então liberta as pessoas da Amatrice com total facilidade. A questão é, o quão longe pode ir a Feiticeira Escarlate? O quão longe, o quão poderosa ela pode ser? O quão ela pode fazer? Isso vai depender muito do roteirista. O que ela quer que ela faça ou deixe de fazer. Muitas vezes nem podemos então imaginar que um tal personagem pode então apresentar um feito absurdo. Mas são nesses momentos que as situações adversas, as situações que colocam então o personagem no abalo emocional, físico ou no limite dos seus próprios poderes, quebrando então seus limitadores, ao ponto de surpreender qualquer ser cósmico, entidade ou um deus. Feiticeira Escarlate passou por muitas das coisas, muito sofrimento, muitas reformulações, muitas mudanças que algumas foram boas e outras nem tanto. Afinal de contas, nem tudo combina com a própria bruxa, a deusa do caos. A questão é, o quão poderosa é e também pode ser a Feiticeira Escarlate? Isso é simples de responder. Como uma bruxa, feiticeira e uma manipuladora e também deusa do caos, toda a energia destrutiva do caos está então à disposição da própria Wanda. E em muitos momentos, o multiverso é algo pequeno para ela. Na área de universo, dimensões, realidade ou linha do tempo. Tudo isso é fichinha para a própria deusa do caos. Por quê? O seu poder está muito além do próprio multiverso. Mas e pra você, quão poderosa a Wanda pode ser? Aqui na descrição, também no comentário fixado, eu vou deixar algumas indicações de HQs para vocês adquirirem e obterem mais informações também sobre a Feiticeira Escarlate. Lembrando, se inscreve no canal para ver mais conteúdos como esse aqui da Feiticeira Escarlate, da Marvel, DC, quadrinhos no modo geral. E sugira qual o outro próximo quão poderoso vocês querem ver aqui. Valeu, falou e até mais.